Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E hoje, para nós dar continuidade no nosso O Fruto, nós vamos falar sobre a mansidão. E nós vamos com o texto base, nós vamos para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 29, que vai nos dizer assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E na mansidão é a qualidade de ser manso, ou seja, agir com calma, brandura, serenidade, autocontrole, especialmente diante das situações difíceis ou provocativas. Não significa fraqueza ou passividade, mas a força sobre controle. É saber controlar as emoções, tratar os outros com respeito e permanecer firme sem recorrer à agressividade. Então, mansidão é você resolver, é você saber responder à altura, mas sem aquela agressividade. Como eu estou vindo falando, e cada um dessas características, desses detalhes, é, eu sempre lembro de uma experiência vivida pelo meu pai. E meu pai, era o poço de mansidão, gente. Pensa no homem manso, no homem. Eu nunca vi o meu pai com agressividade com as pessoas. E olha que muitas pessoas falavam, agiam com agressividade. Certa vez ele estava num banco e estava lá, tranquilo, na dele, boa. E à frente dele havia duas moças. E elas elas tinham um relacionamento. E uma das duas lá quis invocar com meu pai. Ai, justo com quem? Com meu pai? E começou, né? Você tá olhando pra minha mulher, que isso, que isso, que isso. Aí meu pai, quando meu pai viu que ela tava falando com ele, meu pai ficou bem sério, olhou pra ela, com aquela voz de autoridade, mas não gritando e não fazendo o escândalo que ela tava fazendo, chamando atenção pra como todo mundo, né? Chamando atenção pra eles ali e tal. E ele falou com respeito e mostrou pra elas que ele não que em primeiro lugar ela tinha que respeitar ele por ele ser um homem casado, em que em nenhum momento ele estava olhando. E eu sei que ele falou com ela assim, que no fim ela acabou abaixando a cabeça, mas não foi com agressividade, também não foi com a voz para, porque isso aqui, não, assim como ela estava. Uma coisa que eu aprendi com meu pai. Quando a pessoa falava alto, não queira você falar mais alto do que aquela pessoa. Se quer quebrar ela, abaixa o tom. Porque nós temos a mania de. Porque fulano gritou comigo, eu também vou gritar, que isso aqui. Não, não, não. Faça o contrário. Quando a pessoa vier gritar com você, você abaixa o tom. Você quebra a pessoa nesse momento. E nós temos aqui, além disso, nós temos aqui o exemplo de Jesus. E Jesus fala: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós lemos a Bíblia e alguns estudiosos falam assim que, se fosse colocar na Bíblia todos os feitos de Jesus, meu Deus do céu, a gente tinha que andar com um carrinho, porque foi muitas coisas. Então eles colocaram apenas alguns exemplos, alguns milagres. Então eu imagino que na vida, em 3 anos, sendo Jesus quem ele era, o tanto de coisa que ele fez. Mas o único momento que a Bíblia menciona que Jesus irou-se foi quando ele entra no templo, e as pessoas ainda acabam ignorando essa parte. E porque Jesus simplesmente ele mostrou o quê? Que ali era um lugar santo. As pessoas vão lá e falam assim, erguem, né, os seus templos e falam assim: aqui nós vamos fazer para cultuar ao Senhor. Quando nós, quando geralmente as pessoas falam assim, ó, vamos sair daqui,
vamos para outro lugar para nós reformarmos a igreja. E aluga um, um outro espaço que até maior que seja, é normal de todas as igrejas, quando aluga esse espaço, antes de entrar, se reúne um grupo, ou talvez até toda a igreja, faz uma oração, consagra aquele lugar para o Senhor. Fala, Senhor, aqui é um lugar onde nós iremos cultuar a Ti. Aqui é o momento onde nós iremos nos reunir para dar o nosso louvor, a nossa adoração, para nós fazermos o bem, para nós alcançarmos as pessoas. Então consagra aquele lugar, independente do que ele era antes. Então nós consagramos esse lugar. Mas só que aí você consagra aquele lugar, você fala que é a habitação do Senhor, que é para o Senhor vir, para Ele reinar. E de repente você, dentro da igreja, tira todas as cadeiras e enche de barracas e faz um comércio lá dentro. Quer fazer comércio? Faz do lado de fora. Aí você faz. Então foi isso, foi o contraste. Foi isso que quando Jesus chegou, ele não aceitou. Porque se vocês fizeram o templo, consagraram o templo e falaram: aqui é para o Senhor. Mas aí deu 5 minutos, colocou um monte de barraca e começou aquele comércio, aquela venda, aquela coisa toda. E foi onde Jesus virou-se. É o único momento da Bíblia que fala que Jesus pegou e desceu o chicote, mas não foram nas pessoas. Foram nas mesas para que as pessoas entendessem que aquele era um lugar onde eles haviam consagrado para Deus, para se reunir e receber do Senhor. Então nós vemos o exemplo de Jesus. E as pessoas falam assim, não, mas é pecado irá. Não, mas a Bíblia vai dizer, irai, mas não pequeis. Então nós podemos sim ter aquele momento de ira, mas a diferença é essa ira vir e nós saber controlar ela. Porque tem pessoas que a ira vem e sai socando todo mundo. Aí tá errado, aí é onde está o erro. É aí que você percebe que você não tem o domínio próprio. Ou, perdão, é aí que você percebe que você não é manso. É aí que você percebe que mansidão passou bem longe de você. Isso aí não existe. Aquele momento quando você chega na igreja e você deu determinada função para uma pessoa e quando você chega a pessoa não fez nada, exatamente nada do que você pediu. Aí vem aquela... Aí você se controla. Então vamos fazer agora. Mas a vontade, se você deixar, a vontade é porque você não fez, porque você não faz nada, porque você não sei o quê. Mas você sabe que se você fizer isso, você vai perder aquela pessoa. Você vai perder aquela pessoa que mesmo de vez em quando ela faz, outra vez não. Ou como se diz, né? Vez sim, vez não, ela não tá fazendo. Mas ela tá ali. Ela tá ali, então você não pode simplesmente chegar gritando, expulsando todo mundo, mas com calma, com tranquilidade. Você pode trazer essa pessoa, ensinar ela com aquela calma. Eu sei que não é fácil, mas, gente, quando nós lembramos que nós somos controlados pelo Espírito Santo e a mansidão faz parte disso, aí nós entendemos como fazer, como falar, como agir, como a gente agir diante de situações complicadas, de situações de bastante tensão, bastante pressão, sem perder a calma, sem descer do salto, sem xingar, sem escandalizar o nome de Deus. O que nós precisamos nos últimos dias, o que nós cristãos precisamos nos últimos dias é saber controlar a nossa raiva. E é aí que nós olhamos e percebemos que nós não estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. Nós não temos a mansidão que faz parte da nossa vida. Porque tudo nós queremos resolver no grito, tudo nós queremos resolver na pancada. Gente, tem pancada mesmo.
Mas quando nós olhamos, não entra na minha cabeça, gente, não entra na minha cabeça como pode as pessoas ler e falar sobre Jesus e não aplicar para si como eu tenho que ser. Como que eu posso falar de Jesus, aplicar Jesus e falar, você tem que ter uma vida como Jesus, você tem que ser manso, você tem... Mas eu não consigo fazer isso. É hipocrisia. A minha mensagem é uma hipocrisia. Ou é bem aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu falo para você ser um bom exemplo, falo para você ser manso, falo para você ser humilde, mas eu não consigo fazer isso. Que vantagem tem a minha mensagem em pedir, em trazer, em falar e não querer aplicar em mim a mesma coisa que eu estou passando. Então, para que você consiga viver uma vida de mansidão, deixar ser totalmente controlado pelo Espírito Santo e no momento mais de pressão, mais terrível, você sentir que o Espírito Santo se move e controla a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.